Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelars com mais um vídeo rapidão sem firulas. Dessa vez para bater um papo com vocês sobre esse produto aqui, olha, que é o Feelworld FL225D, que é uma iluminação de LED para quem está querendo gravar vídeos com uma temperatura de cor fixa, conhecida como Daylight, por isso que tem a letra D aqui no nome. E a marca Feelworld já é conhecida aqui no canal, já enviou vários produtos de diferentes categorias, sempre de ótima qualidade, e esse daqui vem com a promessa de entregar uma ótima qualidade de construção e uma qualidade de iluminação equivalente aos produtos da Aputure, que são líderes de mercado e realmente são muito bons, porém esse daqui promete vir por uma fração do preço. E é esse o tipo de assunto que me interessa trazer aqui para os inscritos do canal, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelars. Se você é novo aqui, deixa eu contar rapidão que este é um canal de foto e vídeo, que tem conteúdo novo toda semana, que é dedicado a amadores bem como eu. Aqui eu te trago dicas, tutoriais e revisão de produtos bem como este vídeo. Então quero sim desde já te pedir a gentileza de por favor se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar notificações e também de conferir os links na descrição para conhecer os cursos aqui do canal Megapixelars. Mas chega de jabá, vamos direto ao assunto de começar falando sobre a apresentação do produto, que não podia ser melhor, porque ele vem aqui, olha, nesse case super estofado, muito bem protegido, que vai servir como uma forma permanente para você armazenar e transportar essa iluminação, tal como você também recebe nos produtos da Aputure. Eu vou te dizer que esse tipo de case aqui é complicado de encontrar até nos Estados Unidos e que no Brasil ia custar bem caro. E ele já está incluso aqui quando você compra o Feelworld FL225D. Também acho que vale a pena mencionar sobre o cabo de eletricidade, o cabo de energia, né? O Power Cord, que vem com essa iluminação, que tem pelo menos 3 ou 4 coisas que eu acho que valem a pena mencionar. Primeiro, ele é bem longo. E eu acho que você vai ter dificuldade, não vai ter dificuldade para atingir as tomadas desde que você esteja no lugar normal. Nada também te impede de colocar uma extensão caso você precise. Os cabos da Aputure, por outro lado, são um pouquinho mais longos. Talvez seja aí a primeira forma de você conseguir entender como é que eles cortaram alguns custos. Outra coisa é que na Aputure, esse aparelho aqui, esse bloco, ele te dá a oportunidade de ligar uma iluminação V-mount. Então, se você não tiver acesso a uma tomada onde você está, você pode comprar a parte, pagar a parte, um blocão de bateria e alimentar a sua iluminação com um V-mount. Essa daqui não te dá essa oportunidade, você vai ter que depender realmente de uma tomada para fazer ela funcionar. Outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar, agora de um lado mais positivo, se eu der um zoom aqui eu acho que vai até ficar um pouco melhor, é que ela vem com te dá a oportunidade de cortar, né, de separar esses cabos para que fique mais fácil para você armazená-lo e transportá-lo, e na hora que você o conecta de volta, ele tem esse locking mechanism, né? Você vai ter que puxar esse negocinho aqui para trás para conseguir soltar e ainda fazer bastante força, justamente para prevenir que alguém acidentalmente puxe o cabo durante a sua gravação. Isso é uma coisa positiva na minha opinião. Outra coisa também que eu acho que vale a pena mencionar é que o cabo aonde você liga, né, o plug que você liga esse cabo na própria luz de LED, tem esse tipo de configuração aqui que parece aqueles cabos de música XLR. E eu acho que isso é bem interessante, porque na hora que você vai ligar isso aqui na sua iluminação, ele também acaba se tornando uma trava. Você não consegue soltá-lo, a não ser que você aperte, então, essa alavanquinha aqui para conseguir desconectá-lo. Eu acho bem legal que ele faz isso. Outra coisa que veio também inclusa aqui nessa iluminação é esse aparelhinho aqui, que é como se fosse um modificador de luz, que basicamente vai evitar que a luz se espalhe por todo o seu ambiente e vai concentrar essa luz, criar um spotlight mais forte até, porque a superfície aqui interna é refletiva, para que você consiga ter um efeito de iluminação mais dura, mais potente e tal. É comum esse tipo de iluminação vir aqui nas iluminações, nas luzes de LED, você simplesmente liga ela aqui na ponta e ela já fica firme permanentemente aqui, né? Você não corre risco dela escapar sem querer e ela vai te dar uma luz mais concentrada. Isso daqui é muito comum nesse tipo de iluminação de LED e ele tem um tipo de conexão padrão que a gente chama de Bowens Mount. Esse é o nome disso daqui. Se você estiver pensando em comprar modificadores de luz, softboxes para utilizar nesse tipo de iluminação, essa conexão aqui é chamada de Bowens Mount. Já que eu estou aqui com a luz de LED na minha mão, deixa eu aproveitar e contar algumas coisas que eu acho que vale a pena mencionar. Primeiro, a parte de trás, os comandos aqui são bem simples. Você tem 2 dials, um que vai ajudar você a mudar
os tipos de efeitos especiais. Essa luz vem com alguns efeitos especiais que eu vou demonstrar. Então esse dial aqui muda isso. E aqui do lado você tem o ajuste de intensidade da iluminação, mais forte ou mais fraco. E aqui você tem o botãozinho liga e desliga. Então bem simples os comandos aqui atrás. E essa luz não vem com controle remoto. As iluminações da Aputure vêm. Inclusive, o mesmo controle remoto vem com a oportunidade de você colocar vários canais e de um controle controlar várias iluminações. Esse daqui não vem com controle remoto nenhum, porque ela é uma luz por Bluetooth. Então, ela te oferece um app gratuito que serve tanto para Android quanto para iOS. E você consegue controlar tudo dessa luz através do seu celular. Uma forma de você não perder o controle e também uma forma deles economizarem o dinheiro para fazer esse produto ficar mais barato do que o da Aputure. E com esse aplicativo você consegue controlar todas as suas iluminações da Phil Road que você possuir, caso você possua mais de uma. A parte de construção do produto também me deixou bastante satisfeito. Ele é um produto de plástico, ele não é um produto de metal, mas parece ser um plástico bem resistente. Não acho que ele vai quebrar com facilidade, sendo bem sincero. Uma das coisas que sempre me preocupa é essa conexão aqui, porque você vai colocar a luz sobre um tripé aqui por esse ponto e você vai colocar modificadores pesados aqui nessa conexão Bowens Mount. E se esse parafuso aqui não for firme o suficiente, ela acaba cedendo, né? E no caso dessa iluminação que eu já utilizei algumas vezes, isso não aconteceu, então ela tem uma conexão forte. Essa parte aqui especificamente é de metal, ainda que todo o resto da carcaça do produto seja de plástico, um plástico de boa qualidade, mas que ainda assim seja plástico. Uma outra coisa também que eu acho que vale a pena mencionar é que a maioria das iluminações de LED vem com o chip, que é essa partezinha amarela aqui, que é da onde sai a luz, desprotegida. E no caso da Phil Road, ela tem um plastiquinho aqui que impede você de diretamente encostar na iluminação. Eu acho que as demais iluminações competidoras não colocam esse plastiquinho porque esse chip fica bem quente e poderia causar algum tipo de superaquecimento. No caso da Phil Road, ainda que ela não tenha um ventilador barulhento, ela tem um ventilador, mas o barulho é super aceitável, eles ainda assim conseguiram colocar esse plastiquinho de proteção, que na minha opinião é muito bem-vindo, sem causar nenhum problema de superaquecimento. Só isso daqui já é um grande diferencial, porque se você tiver alguma coisa mais pontiaguda que encoste num chip da sua outra iluminação, você danifica permanentemente, não tem conserto, a sua iluminação de LED. Então, realmente é um produto bem construído, feito para pessoas que querem trabalhar profissionalmente nessa área. A Phil Road também me enviou um produto extra aqui, que é um modificador softbox também de conexão Bowens Mount, que vem também aqui nesse bagzinho super legal e que é super fácil de montar, só que a gente vai utilizar isso daqui para demonstrar como é que é a qualidade dessa luz. Vou trazer o meu filho aqui para servir como modelo, assim a gente pode ver juntos como é que tudo isso funciona. Então me dá um minuto que eu vou montar algumas coisas aqui e volto já. Ok, pessoal, então o que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou simular meio que um cenário mais simples de entrevista. Inclusive já fiz um vídeo no passado mostrando com muito mais detalhes como é que você monta um cenário para entrevista, aqui o link caso você queira se aprofundar mais no assunto, mas agora eu vou fazer uma coisa mais simples, mais para demonstrar mesmo o que essa iluminação aqui é capaz de fazer. Para isso eu vou pegar o cabo super longo dessa iluminação e vou ligar aqui na tomada, vou pegar outra ponta que parece um cabo de XLR desses de música, como eu falei, e vou ligar aqui atrás, uma conexão super segura, e vou apertar o botão liga e desliga, e vou apontar para a parede para que você possa ter uma ideia de quão forte que ela é. Ela está aqui nesse momento a 100%, então se você olhar aqui por esse ângulo, é quase como se eu tivesse conseguido criar um fundo perfeitamente branco, aquele branco da Apple, né, que a gente vê em alguns casos, ainda que a minha parede aqui atrás seja marrom, tá? É uma parede marrom e ainda assim eu consigo ter esse efeito. Ela ficaria forte mesmo que eu reduzisse bastante. Aqui, por exemplo, ela está a 20%, para você ter uma ideia da intensidade dessa iluminação. E quando eu estou gravando no meu estúdio, mesmo com modificadores, normalmente eu a deixo em torno de 15%. Eu nunca precisei passar de 15%, porque ela tem 225 watts de potência. Compara, por exemplo, com uma das luzes mais populares da Aputure, que custa mais cara do que essa, que é a Aputure 120D, ela tem 120 watts. Essa daqui tem 225 watts. E ainda assim é super silenciosa, não vai te incomodar, não vai interferir com o barulho do seu áudio, do seu microfone. Você pode perceber, por exemplo, que eu estou aqui a 100%, meu microfone está bem aqui do lado e eu vou ficar em silêncio por alguns segundos para você me dizer se você consegue ou não consegue ouvir muito o barulho do ventilador. Então tem um ventilador, provavelmente o seu ouvido vai conseguir ouvir muito melhor do que o seu microfone. Se eu colocar então agora o modificador Bowens Mount, que nem eu falei para você, prender ele aqui,
Ele está bem quente, esse é o problema, essa iluminação fica bem quente. A iluminação fica ainda mais forte, porque agora ao invés de deixar ela se espalhar por todos os lados, como você pode perceber, você criou quase como se fosse um spotlight aqui, para que você consiga apontar justamente para onde é aquilo que você quer. Esse é o efeito que você tem com essa iluminação aqui nesse momento, beleza? Então, vamos agora fazer algumas coisas diferentes. Eu vou desligar isso daqui por um segundo. Vocês estão me vendo com a iluminação só da minha janela, que está vendo aqui. E eu vou ligar então esse modificador maravilhoso que eles me enviaram, até para que vocês possam ver o quanto que é rápido e o quanto que é simples para montá-lo. E fica super justinho aqui, como vocês podem perceber. E ele já, inclusive, vem com esse honeycomb, que você pode remover se você quiser. Mas eu gosto de deixar esse honeycomb para você ter bastante controle sobre aonde vai a iluminação. Montá-lo e desmontá-lo deve demorar em torno de 60 segundos. Para desmontar, você só aperta aqui essa alavanquinha e começa a fechar um por um. E para montar, você simplesmente puxa ele, como vocês viram fazer, e ele já fica aqui totalmente juntinho. Agora que ele está montado, eu pego a iluminação, removo aqui esse dispositivo Bowens Mount, e esse daqui também é uma conexão Bowens Mount, que eu vou utilizar agora nesse momento para prender a própria luz. Eu ouvi um cliquezinho característico, e agora eu tenho ela conectada aqui na minha conexão Bowens Mount, e ela vai perder bastante a intensidade, porém ela vai ter uma iluminação mais suave. Vou pegar aqui um tripézinho de luz. Essa daqui nem precisa ser um tripé tão potente, porque esse modificador especificamente não é tão grande e nem tão pesado, então eu consigo colocar ele aqui do lado, aumentar talvez aqui um pouquinho a altura, e eu vou colocar ele bem aqui agora, e vou chamar já o meu filho para que ele possa vir servir aqui como modelo. Aqui é uma ótima oportunidade também para a gente poder avaliar como é que fica a alavanquinha que protege, né? Você não quer que ele fique caindo com facilidade, então vou colocar ele aqui assim, olha. Esse daqui é o ângulo que eu quero que ele fique, e vou aumentar aqui mais uma vez o meu tripé, para que eu possa apontar ele direitinho para o meu assunto, no meu caso vai ser o meu filho, que vai servir aqui como modelo, simulando quase como se fosse uma entrevista. E daqui a pouco eu chamo ele para a gente fazer isso, mas o que eu quero fazer nesse momento é ligá-lo e mostrar para vocês, através do meu celular, como é que funciona as suas aplicações. Então estou abrindo aqui agora o meu celular, vou colocar para gravar. Então você está vendo aqui alguns efeitos, por exemplo, tem esse efeito paparazzi, que de vez em quando a luz vai simplesmente dar uns disparos, quase como se fosse alguém tirando foto. Não sei se é muito útil para falar a verdade, mas ele está aqui disponível. Você tem o efeito fireworks, talvez provavelmente sem esse modificador. Você, por exemplo, pode fazer a simulação como se alguém estivesse contra uma parede assistindo fogos, e aí a iluminação ia simular meio como se fossem os fogos que estivessem acontecendo atrás dela. Você também pode criar um efeito de iluminação com defeito. Mais uma vez, eu fico muito confuso para saber quais são as aplicações práticas de vida real. Você tem aqui um efeito flash. Se eu estiver gravando um vídeo e estiver simulando alguém como se ela estivesse assistindo TV, e aí quisesse estar aquela mudança que dá quando a iluminação da TV vai mudando e refletindo na pessoa, você também tem esse efeito. Você tem alguns efeitos aqui que eu não consigo entender muito bem, ele fica tipo, piscando, pulsando a luz. Você tem outro aqui que é flash, que talvez se a pessoa tiver epilepsia vai até dar algum problema. Tem um efeito mais de festa, você tem o efeito de fogo, né? Provavelmente você teria que colocar algum modificador com uma cor um pouquinho mais alaranjada. E tem até mesmo esse efeito aqui de música, que basicamente ela é como se ela tivesse um microfone, e aí conforme você faz um som mais alto, ela solta a iluminação, ó. Tá bom? Então se você estiver utilizando uma música que tem uma batida um pouco mais marcante, a iluminação vai pulsar no ritmo da música quando você coloca esse efeito aqui. Eu confesso para vocês, gente, que eu só utilizo essa iluminação aqui mesmo no modo normal. Tem alguns ajustes mais finos que você tem aqui, né? Por exemplo, aqui ela está agora a 100%, mas ela também tem alguns efeitos como esse. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou ligar aqui essa terceira câmera e vou colocar o meu filho para que a gente possa fazer alguns testes e avaliar como é que é a qualidade desse equipamento. Me dá um segundo. Ok, pessoal, então agora eu estou aqui com o meu modelo, que é o meu filho Arthur, que está em casa, tranquilão, de pijama, com a medalha que ele ganhou nesse final de semana no jogo de futebol americano, que ele fez um touchdown bem na final. Não foi, Arthur? Tá feliz?
e ele vai servir aqui como modelo para a gente. Vocês podem perceber, Arthur, desencosta um pouquinho, por favor, que essa iluminação até o momento não tem nada de especial. Ele está basicamente sendo iluminado com a iluminação do teto, com a iluminação da minha janela, e eu quero deixar isso um pouquinho melhor, me beneficiando dessa maravilhosa luz aqui da FeelWorld. Então o que eu vou fazer, a primeira coisa é fechar a iluminação da janela, vou fechar minhas persianas aqui. Essa era a única iluminação que estava me iluminando durante esse momento do vídeo. E eu também vou apagar a luz do teto, o Arthur vai ficar bem escuro, como você pode perceber aqui por esse ângulo. E eu vou sentar aqui na frente dele, simulando como se a gente estivesse fazendo uma entrevista, para que você possa ver o efeito da iluminação. Eu tentei compô-lo aqui mais ou menos na regra dos textos, deixando um espaço mais vazio, justamente para onde ele está olhando. E eu vou começar agora, vocês estão vendo aqui pela tela do meu celular, a aumentar um pouco aqui a iluminação, para que você possa ver. Então aqui, por exemplo, olha, eu estou a 10% da iluminação. Olha para mim um pouquinho, Arthur, e vocês podem perceber que ele já está com uma cor super legal e a iluminação está bem legal. Eita, tossezinha. E eu gosto desse tipo de iluminação, onde a câmera está apontada mais para o lado da sombra, principalmente quando você tem luzes, fontes de luzes mais suaves, porque assim você consegue dar um efeito um pouco mais dramático. Então, gente, perceba que apenas a 10%. E eu estou com uma lente que nem é tão clara, ela está a f4 aqui nesse momento. E percebo como que já está ficando forte o suficiente. Vou fazer uma outra coisa aqui agora. Enquanto isso, eu vou colocar essa luz o mais próximo possível do Arthur, mas tentando evitar com que ela se apareça no enquadramento. Vamos ver se eu consigo até quanto eu posso deixar para fazer isso. Então agora está bem legal, ó. Ainda não está aparecendo no enquadramento. Mas deixando ela perto desse jeito, mesmo 10% já ficou muito forte. Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o meu ISO, vou deixar o meu ISO aqui ainda mais baixo, vou deixar o meu ISO a 100 aqui nesse momento, e vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais a minha iluminação. Vai lá, Arthur, olha um pouquinho para mim, e me fala uma coisa, Arthur, tá incomodando muito você essa luz ou tá tranquilo até agora nesse momento? Bom. Tá bom, né? Então perceba que fazendo dessa forma, deixando o ISO a 100, e só essa iluminação perto dele, a gente tem uma iluminação bem legal, bem suave no rosto, você tem uma gradação bem agradável entre as partes claras e as partes escuras, e ainda consegue deixar o fundo bem azul. Se você acompanha aqui no canal, você sabe que eu adoro fundo azul. Eu vou pegar essa iluminação aqui, vou colocar um pouquinho atrás dele, né? E vamos ver se a gente consegue criar algum efeito um pouco mais interessante aqui para fazer isso. E agora a gente tem um contraste com os tons de pele. Apareceu até um pouquinho mais agora aqui a iluminação, apareceu no enquadramento. Vou tirar um pouquinho, colocar talvez um pouquinho mais para cá. E vamos lá, Arthur, olha pra gente aqui mais uma vez. Talvez eu mexer um pouquinho aqui na composição. E é assim mesmo, gente, quando você está tentando configurar uma entrevista, né? Você tem que ajustar as coisas do jeito que estão. E eu acho que está muito bom e tá bastante suave aqui deste jeito. Então, Arthur, muito obrigado, você está muito bem iluminado aqui para a nossa entrevista e dá para perceber que como com um setup simples assim como esse, dá um resultado super, super legal. Obrigado, bate aqui. Eu quase não consigo vestir o cabelo. Tá bem escuro para você, né? Entendi. Obrigado. Tchau. Ok, pessoal, então tá aí o meu review sobre a FeelWorld FL225D, uma luz super versátil, confiável, que certamente vai atender às necessidades tanto dos profissionais quanto das pessoas que estão querendo fazer projetos pessoais, vídeos de YouTube e assim por diante. Se vocês gostaram desse vídeo, me deixa saber nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar a notificação, de conferir os links na descrição. Mas eu saio por hoje, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima, fui!